Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como de costume, eu sempre me apresento para vocês. Para quem não me conhece, me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo e sirvo na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, pertencente à Arquidiocese de Natal. E como de costume, vamos meditar a palavra de Deus. Vamos tirar um dia, um tempo, aliás, para estudar a palavra de Deus. E hoje inicia-se o mês de setembro e na Igreja Católica do Brasil esse mês é dedicado à Bíblia. Então, em celebração a São Jerônimo, que é comemorado no final do mês, esse mês a Igreja no Brasil nos proporciona o livro, a carta de São Paulo aos Romanos. Então que neste mês vamos aproveitar para meditar e estudar essa palavra. E como lema escolhido pela Igreja no Brasil é: a esperança não decepciona. Retirado da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. E vamos dar seguimento com aquilo que a liturgia nos proporciona para esse primeiro dia do ano. Ou melhor, do mês, né? Vamos invocar sobre nós a unção do Espírito Santo para compreender o poder desta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, derrama sobre nós a unção do Teu Espírito. Que a Tua palavra nos impulsione a fazer aquilo que é de Tua vontade. Que em nome de Jesus possamos abrir o coração e a mente para entender a Tua poderosa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje a liturgia nos proporciona para a meditação o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 30. E já convido você a pegar a sua Bíblia para acompanhar todo o texto que iremos meditar. E aqui, a grande ideia, ou o ponto central do texto bíblico, é que Jesus, com a força do Espírito Santo, ele inicia seu ministério. E nessa ocasião, ele se encontra na sinagoga de Nazaré, ou seja, o lugar onde ele foi criado. Então que neste dia precisamos da força do Espírito Santo e do poder da palavra de Deus para seguir em frente a nossa missão. Agora vamos ao texto. Mas antes disso vamos entender um pouco do contexto. Jesus tinha sido batizado por João Batista e logo após receber o batismo ele foi para o deserto para ser tentado. E quando ele venceu a tentação do maligno, ele se enche da força do Espírito Santo para dar início ao seu ministério. E o versículo 16 vai dizer o seguinte: ele foi a Nazaré, que era a cidade onde ele foi criado. E, segundo o seu costume, ele entra no dia de sábado na sinagoga. Levanta-se e faz a leitura do texto bíblico. Vamos entender. Primeiramente, por que o evangelista Lucas menciona o sábado? Primeiro, o sábado aqui é um termo hebraico chamado Shabat. Shabat significa descanso, ou seja, relembra Deus quando criou todas as coisas, isso nos 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis, onde ele cria todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansa e santifica esse dia. Então o judeu ele tinha o sábado aqui como um dia santo, um dia para ser santificado ao Senhor, como também um dia de repouso. Jesus era judeu e ele cumpria esses preceitos. Só que para nós católicos, nós cristãos, o sábado não é mais o dia de repouso, e sim o domingo. Por quê? Porque o domingo é a plenitude do sábado. O domingo é o dia que Jesus ressuscitou, vencendo a morte e nos dando a salvação. Por essa razão, os cristãos, nós católicos, cultuamos o domingo e não o sábado. Então, nessa ocasião, Jesus entra numa sinagoga, lá em Nazaré. Agora, o que é uma sinagoga? Uma sinagoga era o local do culto, o lugar da escuta da palavra, ou seja, o lugar onde eram feitas as leituras da Torá e a leitura dos profetas e era transmitido, ou seja, interpretado e transmitido ao povo. Então, nessa ocasião, Jesus se levanta para fazer a leitura. E aí dão a Jesus o livro do profeta Isaías. Então, naquela época, os livros eram feitos de pergaminhos. E eram enrolados e colocados em caixas específicas. Então Jesus desenrolou o texto de Isaías
E aí o texto de Isaías era justamente o capítulo 61, versículo 1 e 2. E aqui eu quero ler na íntegra o que o texto está citando. E a partir do versículo 18, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Veja, aqui era o que o texto estava escrito. Então, logo após Jesus fazer a leitura desse texto, Jesus enrola, entrega ao servente ou ao ajudante, isso nós temos no versículo 20, e aí Jesus se senta. Veja, esse gesto de sentar-se de Jesus era justamente um gesto daquele homem que era considerado como mestre, que estava ali pronto para ensinar. E logo em seguida, o texto vai dizer o seguinte: todos na sinagoga olhavam-no atentos. Veja, todos estavam atentos para Jesus, para ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Meu irmão, será se você hoje está disposto a ouvir a voz de Jesus? Está disposto a ouvir a voz de Deus para conduzir a tua vida? Agora o texto continua. Então começou a dizer-lhes, ou seja, Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Veja, Jesus, após ler esse trecho, Jesus vai dizer que se cumpriu isso na Escritura, se cumpriu por meio de Jesus. Por quê? Porque ele veio, como que está escrito no profeta Isaías, ele veio para evangelizar os pobres, os oprimidos, aqueles que eram dados na época de Jesus como marginalizados, como sem importância. E aí, as multidões começaram a se admirar das palavras de Jesus. E logo após a admiração veio a dúvida. Porque isso nós temos logo no versículo 22, onde o pessoal que estava admirado, logo em seguida ficou com dúvida. E o texto vai dizer: não é este o filho de José? Veja, Jesus viveu boa parte de sua vida em Nazaré. Nazaré era um lugar simples, era uma periferia, era um lugar onde ninguém dava nada por essa cidade. Pessoas humildes, simples. E aí o povo começou a duvidar. Em outras palavras, o povo daquela época queria dizer o quê? Pô, Jesus simples. E Jesus com toda essa sabedoria. Onde nós também crescemos com ele e não temos essa sabedoria. Veja, quantas pessoas agem assim? Quantas pessoas, às vezes, veem outros simples e começam a julgar pela aparência, pela simplicidade. E acha que não se pode aprender com uma pessoa simples. E aí o texto continua. E aí Jesus vai dizer algo interessante. Ele vai dizer: certamente me citareis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. O que é que Jesus quis dizer? Jesus está dizendo para eles o seguinte: olha, vocês, por não confiar em mim, por não dar crédito à minha palavra, vocês vão me perguntar: o que fazes em Cafarnaum, faz também aqui. E aí Jesus vai dizer uma frase que até hoje nós lembramos, onde ele vai dizer: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Meu irmão, Jesus passou por isso. Jesus passou por momentos de rejeição. Por que muitas vezes é difícil evangelizar o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos vizinhos? Por que é difícil evangelizar eles? Jesus também passou por isso. Jesus também passou por essa rejeição. E nós também passaremos por rejeições. Agora, a pergunta de tudo isso é: o que é que você vai fazer diante de uma rejeição? Você vai baixar a cabeça e deixar de seguir em frente? Ou você vai fazer como Jesus, que foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz? E aí, logo em seguida, Jesus vai contar duas situações que ocorreram. Uma situação com Elias e outra situação com Eliseu, onde foram bem-sucedidos. Elias, que foi alimentado ou passou a ser sustentado por uma viúva, e Eliseu, que fez com que um sírio, Naamã, pagão, mergulhasse 7 vezes no Jordão e foi curado de sua lepra. Veja, quando Jesus utilizou esses dois exemplos, o que é que vai acontecer com Jesus?
a gente tem no versículo 28, diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. Veja, aquele mesmo povo que se admirou com Jesus, quando Jesus falou que veio para os pobres, que veio para anunciar aos oprimidos, que veio para a salvação daqueles que naquela época era tido como marginalizados, como excluídos, o povo que admirou Jesus rejeitou Jesus. E queriam mais, além da rejeição, queriam matar Jesus. Porque o texto vai dizer que o quê? E levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até o cimo da coluna, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de Irá. Veja, queriam matar Jesus. Mas mesmo com a perseguição, mesmo com a rejeição, Jesus não deixou de fazer a vontade do Pai. Meu irmão, se você hoje foi rejeitado por alguém, se hoje não foi concretizado aquilo que aconteceu na tua vida, não se desanime. Pelo contrário, tenha o exemplo de Jesus, porque Jesus estava cheio da força do Espírito, como também ele estava para se cumprir a palavra de Deus. Meu irmão, que no dia de hoje, busquemos a compreensão desta palavra. Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe teus negócios, teu ministério, e que Deus possa te encher do Espírito Santo para que você faça a vontade do Pai. Em nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.